do Egito. Pode sentar adorando a Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós Te louvamos por esse momento de comunhão, de adoração. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, pelo evangelismo que tivemos, Senhor, na sexta-feira. Continue nos abençoando, Senhor. Tome essas vidas em Tuas mãos, que o Senhor possa gerar o crescimento de toda a palavra que um dia foi semeada ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus, tome essas vidas aqui presentes nesta noite, Senhor. Nos capacita, nos alimenta, Senhor. Em nome de Jesus, opera em nós para depois operar através de nós. Pai, em nome de Jesus, não queremos somente ser abençoado, mas também queremos ser um canal de bênção em Tuas mãos, em benefício do nosso semelhante. Senhor, usa, Pai, o nosso ser para o Teu louvor, Senhor. Tome, Pai, em nome de Jesus, o pregador, Pai, em nome de Jesus, Senhor, conceda a palavra de sabedoria, de revelação, de conhecimento, e que o Senhor possa falar, Senhor, em nome de Jesus, ao coração da Tua igreja. Que Teu Espírito venha falar ao coração, Senhor. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, Pai. Te preciso da Tua graça, Senhor, e por isso que eu oro a Ti, porque sou dependente de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, amados? Amada igreja, a palavra de Deus fala um marco da história em que Deus levanta um grande homem chamado Moisés, que foi chamado libertador de Israel. A palavra do Senhor no capítulo 3 vai exatamente anunciar o chamado a esse homem de Deus chamado Moisés. A Bíblia me diz ali que Deus se atentou para o clamor do povo que estava sendo ali escravizado por Faraó no Egito. E esse povo estava sendo tão escravizado, e segundo historiadores, a própria palavra de Deus diz que o povo foi escravizado durante 400 anos no Egito, sendo oprimido por Faraó no próprio Egito, na fabricação de tijolos. E naquele momento ali o povo estava tão angustiado, oprimido, que começaram a clamar a Deus em busca de uma resposta positiva da parte do Senhor. E naquele momento, quando o povo estava lá, no meio do Egito, sendo escravizado por Faraó, no momento daquela angústia, no momento daquela opressão, o povo clamou, o clamor chegou ao trono de Deus, e Deus, já elaborando um plano para salvar, para libertar o povo, falando com Moisés em meio a uma sarça ardente, e ali Deus declara que queria levantá-lo como libertador de Israel, em benefício de uma nação. E desde já eu começo a ver nessa passagem o amor de Deus por nós. Agora imagine você, um povo que estava escravizado, angustiado, um povo que estava sendo oprimido, com serviço ali forçado, de Faraó, julgando o povo, escravizando o povo clamou. O povo clamou, orou a Deus por uma libertação, por não aguentar mais aquela situação. E Deus, se movendo no mundo espiritual, levantando em outra parte um homem chamado Moisés, começando, elaborando um plano de libertação, de salvação, em benefício daquele povo que clamou ao Senhor. Amados, aqui já vai um grande ensinamento para a nossa vida. Talvez você esteja oprimido por uma situação, angústia nós passamos, dificuldades, adversidade, e nós clamamos a Deus, mas nós não alcançamos aquilo que Deus já está fazendo ao nosso favor. Enquanto o povo numa área, em um local, estava clamando, por um momento ali de angústia e sofrimento, Deus já estava enviando uma provisão, Deus estava se movendo ao favor daquele povo chamado Israel. Como se cumpre a palavra de Deus em Jeremias 33, versículo 3, que diz: clama a mim, que eu responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O povo não estava alcançando que Deus já estava se movimentando ao seu favor. E muitos de nós somos assim. Às vezes orando uma situação, as coisas não estão mudando automaticamente, aquela situação nós estamos vivendo, estamos sofrendo, estamos sentindo, mas através do teu clamor, Deus já está movendo, independente que você está vendo ou não, Deus já está movimentando ao seu favor em nome de Jesus. A palavra de Deus fala aqui que eles, o povo, clamou. Deus já estava falando com Moisés por uma grande obra. E no capítulo 5, escute bem isso, em Êxodo capítulo 5, nesse mesmo livro, quando Deus levanta Moisés, você conhece a história desse homem, ele temeu, ele falou assim diante de Deus:
Senhor, quem sou eu para estar na presença de Faraó? Esse homem não vai me receber. Eu vou lá falar que eu estou indo em nome de Deus, ele vai me expulsar, ele vai me escorraçar. Ele temeu. Ele começou a colocar as dificuldades, dizendo: eu sou um homem que não falo direito, né? Talvez ele tinha um problema de dicção na fala, uma língua presa, uma gagueira. A Bíblia não relata qual era o seu problema, mas ele tinha uma dificuldade. E ele falou: eu sou um homem que não consigo falar, né? Minha boca, né, é difícil nas palavras. E Deus ali várias vezes falando: eu sou com você, eu serei com a sua boca, vou levantar Arão, seu irmão, para seu porta-voz, mas eu vou usar você, Moisés. E naquele momento ali, após ele recebe aquele chamado, ele se levanta e vai na presença de Faraó. Escute bem isso. Êxodo capítulo 5, só para você alcançar. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Moisés aqui já na presença de Faraó, exercendo um chamado, uma convocação do próprio Deus, em benefício do povo de Israel. E depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir a Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixe-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vos fazeis abandonar as suas cargas. Então, amados, aqui o que acontece? Moisés se apresenta, ele está no centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus, falando para um homem, Faraó, que não temia Deus, um homem que zombava das coisas de Deus, um homem que não respeitava a Deus. E naquele momento ali, Moisés no centro da vontade. E eu quero aqui deixar abrir um parêntese aqui. Quantas vezes Deus nos usa para falar do seu amor para uma pessoa que muitas vezes nos zomba, muitas pessoas que às vezes se tornam indiferentes à palavra de Deus, muitas pessoas que não respeitam nem temem a Deus, e muitas vezes você fala, Deus está dando uma direção, mas Deus não quer que você sofra por isso. Deus quer que você fale, faça aquilo que Ele está mandando você fazer. Não se incomode com isso. Tem muitas pessoas que às vezes sofrem, ficam oprimidas porque as pessoas não são receptivas à palavra de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, mas não somos nós que convencemos ninguém, é o Espírito Santo de Deus. O homem prega, o semeia e o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Então aqui, amados, voltando aqui para o texto, para essa visão, Moisés ele estava no centro da vontade, pedindo a libertação do povo. Se você estudar a palavra aqui no capítulo 5, sabe o que Faraó faz? Da vez de libertar o povo, ele fica revoltado com aquela postura de Moisés, achando um abuso talvez da parte de Moisés, pedindo a libertação e zombando do Deus de Moisés. Ele aumenta a carga de trabalho do próprio povo de Deus. Entenda isso. O povo recebia o barro e recebia a palha para fabricar tijolos. Mas para dificultar mais ainda, Faraó, para oprimir mais o povo, ele dá somente o barro e diz assim ao povo: a palha vocês vão ter que buscar agora, vocês vão ter que misturar agora, e eu não quero que caia a produção. Então o trabalho ficou mais árduo, ficou mais cansativo. Agora, entenda bem, o povo não clamou a Deus? Clamou. O povo orou? Orou. Deus estava movimentando, levantando Moisés? Estava. E as coisas pareciam que estavam piorando. O povo estava sendo escravizado. Agora, Moisés vai diante de Faraó, e Faraó agora, ele bota uma carga a mais sobre o povo, o jugo fica mais pesado, se dobra ali a opressão. E a palavra de Deus agora em Êxodo capítulo 6, escute isso, no versículo 9. Êxodo capítulo 6, versículo 9. Moisés fazendo a parte dele, o povo vendo aquilo, o povo já estava com medo de Moisés e de novo na presença de Faraó. Porque eles pensavam assim: Moisés, tu foi uma vez, tu fala que Deus é contigo, mas esse homem está oprimindo mais a gente. Quanto mais estamos orando, a dificuldade está aumentando, as coisas não estão melhorando, parece que estão piorando. E em Êxodo capítulo 6, versículo 9 diz: olha o que o povo respondeu a Moisés:
Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Êxodo 6, versículo 9. O povo não ouviu Moisés. Moisés falou: olha, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai colocar vocês numa terra que mana leite e mel, esse jugo vai acabar, essa situação Deus vai transformar, vai mudar o quadro, vai mudar a tua sorte. Mas o povo, de tanta ânsia, ou seja, ansiedade, de agonia, talvez ali servindo, o jugo estava pesado, tanta opressão, que eles não estavam mais dando crédito para aquilo que o líder chamado Moisés estava falando da parte do Senhor. Aonde nós queremos chegar aqui nessa ministração, irmão? O tema dessa noite é: mesmo nas dificuldades, Deus está trabalhando. Aleluia. O mal de muitas das vezes, nós como cristãos, de andar muitas vezes, como sempre temos falado aqui, por vista e não por fé. Muitas vezes você está orando, muitas vezes você está clamando, muitos sobem a monte para orar, vem para o núcleo de oração, está buscando com sinceridade, tem temor a Deus. Senhor, mas o que está acontecendo? Quanto mais nós estamos orando, como diz no popular, mais a assombração aparece. É exatamente esse quadro que Israel estava vivendo. Eles clamaram ao Senhor, eles buscaram a Deus, momento de angústia, momento de opressão, Deus já estava se movimentando, mas o povo, na verdade, bom, e muitos de nós, não alcançamos o mover de Deus. Deus tem o seu próprio método, Deus tem as suas próprias maneiras, Deus tem o seu próprio plano para se manifestar, trazendo o seu favor a nós. Por isso que lá em Isaías fala 55, que diz que os meus caminhos não são os vossos caminhos, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim diz o Senhor. Os meus caminhos, meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos pensamentos, dos que os vossos caminhos. Então Deus tem a sua forma de tratar com cada um de nós, e muitas vezes, por não compreender o mover de Deus e crer que Deus está no controle de todas as coisas, muitas vezes, irmão, paramos no meio do caminho, não damos mais crédito àquilo que Deus está falando, começamos a valorizar mais as dificuldades, mais os problemas, mais a adversidade, porque deixamos de ouvir a voz de Deus. Pastor, o que Deus falou ao povo? Em Êxodo capítulo 6 está falando aqui, no versículo 2. Olha o que ele falou ao povo. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Também estabeleci o meu concerto com eles para dar a terra de Canaã, a terra da sua peregrinação, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido e gemido dos filhos de Israel, as quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vos tirarei debaixo das carnes dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tornarei o meu povo, e serei o vosso Deus, e sabei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das carnes dos egípcios. Eu vos levarei a terra, acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-lo darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia, do espírito e da dureza da servidão. É exatamente isso que acontece. Muitas vezes nós estamos tão apertados, a situação nos aperta, as situações que estão nos envolvendo, parece que nós vamos submergir, parece que seremos sucumbidos por aquela situação, e Deus está falando, e não estamos dando crédito àquilo que Deus está falando. Moisés falou, Deus falou, em outras palavras. Meu irmão, se Deus falou algo a você, Ele é poderoso para cumprir, independente daquilo que você está vivendo ou passando. Independente do que os teus sentidos estão dizendo, independente do que os teus olhos estão enxergando, meu irmão, nós andamos por fé e não por vista. O povo oprimido, quanto mais orava, Faraó se levantava, mas ainda Deus estava no controle de tudo. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 vai nos dizer que todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor. Todas as coisas. Tem situações que nós não entendemos, não alcançamos. Como diz lá em João capítulo 13,
Abra a sua Bíblia em nome de Jesus, em João capítulo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Nem tudo aquilo que Deus faz você vai alcançar, meu irmão. A Bíblia fala no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz o seguinte: aquilo que é revelado a nós, pertence a nós. Mas aquilo que não é revelado ao homem, só pertence a Deus. Por mais que muitas das vezes Deus ele possa revelar, te dar uma estratégia, fazer entender uma determinada situação que você está passando, mas tem momentos, nem tudo que você vai alcançar. Mas é pela fé nós descansamos em Deus, sabemos que Ele tem cuidado de nós, que Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes fala: pastor, vou começar agora a servir a Deus, pastor, agora eu estou orando pela família, mas parece que quanto mais eu oro, mais o meu cônjuge piora, mais ele está no vício, mais ele está no alcoolismo, mais ele está me tratando mal. Às vezes eu tenho orado com meus filhos, mas está ali se voltando contra mim. É uma situação, seja no teu trabalho, é uma situação, seja no meu irmão. Se você clamou ao Senhor, Deus já está movendo o mundo espiritual, ainda que você não alcance, ainda que você não entenda, porque nem tudo você vai alcançar. Porque o Senhor diz: aquilo que faço hoje, tu não sabes, mas amanhã tu entenderás. Então nem tudo nós vamos alcançar, porque somos humanos e limitados. Mas pela fé nós temos que ter a convicção e a certeza que Deus está no controle da minha vida. Aleluia! No livro de João, aí no mesmo livro de João Evangelho, no capítulo 11, tem uma história aqui tremenda. João capítulo 11 vai falar de uma história de uma família que conhecia muito bem Jesus, uma família que tinha uma intimidade com Jesus, porque Jesus frequentava a casa dessa família. Havia o seu amigo chamado Lázaro, que estava enfermo. Jesus estava numa outra cidade, pregando a palavra, expulsando demônios, curando enfermo. E quando ele estava ali cumprindo o seu ministério, vem um mensageiro da parte de Marta e Maria, vai ter com Jesus dizendo: olha, aquele que tu amas, o teu amigo Lázaro, né? Marta e Maria mandou aqui, estou aqui, Senhor, e dizer que ele está enfermo e a situação dele está crítica. Jesus ele olha para aquele mensageiro e manda dar um recado para Marta e Maria, que tinha enviado o mensageiro, dizendo o seguinte: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O Filho de Deus vai ser glorificado através dessa situação. Meu irmão, Jesus ele só liberou essas palavras. O mensageiro vai, recebe aquela mensagem, talvez não entendeu muita coisa, e vai lá para Marta e Maria, naquela ansiedade, naquela opressão, Lázaro enfermo, cada vez mais piorando, o caso dele estava crítico, e o mensageiro chega, talvez naquela expectativa, Marta e Maria olham uma para a outra, e agora? Talvez Jesus está dizendo que daqui a pouquinho ele vai estar aqui. E Jesus falou assim, o mensageiro mandou falar o seguinte, o mensageiro assim dizendo, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para glorificar o nome do Senhor. Meu irmão, aos nossos olhos humanos, o que quer dizer isso? Não é para a morte, mas para glorificar, e aí? Então, vai morrer, não vai morrer? Será que Jesus não se importa comigo? Será que ele está indiferente comigo? Jesus tanto frequentava a nossa casa, sabendo que Jesus cura, liberta, tinha poder para isso. A Bíblia me diz, irmão, que ele ficou por 2 dias ainda cumprindo seu ministério em outra cidade. Aos nossos olhos humanos, Marta é uma pessoa que tinha intimidade, Maria também, Lázaro era seu amigo. Será que Jesus se preocupa com todo mundo, está indiferente com a minha vida? Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, se você pensa dessa maneira, Deus fala ao seu coração. Deus não faz acepção de pessoas e Deus não tem filhos prediletos. Deus se importa sim com você, mas muitas vezes a forma que Deus vai trabalhar na sua vida, nós aprendemos uma coisa na nossa caminhada, que até no silêncio Deus ele trabalha. E ali 2 dias ele passou. Quando Jesus volta para a cidade de Betânia, a Bíblia me diz que Lázaro morreu. Imagina o quadro. Se na morte era um negócio difícil, o negócio já estava estreito, já era complicado, o que fará agora Lázaro morto? Jesus chega na cidade
e lá já estava há 4 dias morto. Ali todo mundo quebrantado, chorando, todo mundo ali naquela agonia, naquela aflição, e Jesus volta. E daqui a pouco ali Marta vai na sua presença e fala: se creres, verás a glória de Deus. Jesus ele fala que Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que aquele que estiver morto viverá. A Bíblia me diz ali que naquele momento ali, estava naquele velório, naquele funeral. Antigamente os sepulcros eram colocados uma pedra e acimentada com argamassa. Estava 4 dias. E naquele momento ali Jesus fala: ó, tira a pedra. Havia uma multidão de judeus, meu irmão, várias pessoas ali presentes naquele lugar. E naquele momento ali, quando tirou a pedra ali, Jesus chama Lázaro e houve uma ressurreição para a glória de Deus. Um milagre aconteceu. Sabe por quê, irmão? Se cumpre uma palavra de Deus que diz que Deus ele tem que fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Na verdade, Jesus não queria curar, Jesus ele queria ressuscitar e operar um milagre poderoso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, amados, em nome de Jesus, talvez você, para não discernir, você não tenha um entendimento da situação, aquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes olhando para nós achamos, realmente, meu irmão recebe a vitória, meu irmão é abençoado, meu irmão está testemunhando, ele foi curado, a porta se abriu para ele, mas ainda não se abriu para mim. E a gente começa a achar que Jesus está indiferente aos nossos problemas, ou a nossa vida é insignificante aos olhos de Deus. A Bíblia fala em Isaías 49, meu irmão, em nome de Jesus. Isaías 49 diz a palavra do Senhor, no versículo 15: pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. Eis que tenho na palma das minhas mãos e tenho gravado os teus muros, estão continuamente perante a mim. O Senhor fala: ainda pode uma mulher esquecer do filho que ela amamenta, que ela carregou no seu ventre meses e ele gerou? Mas se porventura, se ela se esquecer, eu, o Senhor, todavia não te abandonarei, não desampararei, porque tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. E muitos de nós às vezes se encontramos, às vezes achamos que estamos abandonados, que estamos desamparados. Eu estou buscando, eu estou orando, e porque isso está sobrevindo sobre a minha vida, porque estou passando por esse momento. A Bíblia fala que no mundo teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque se Ele venceu, nós venceremos em Cristo Jesus. Por meio dele nós somos mais do que vencedores. Então o povo não estava entendendo. Israel estava sendo escravizado, Faraó se lançava diante de Faraó, e ali mais opressão. Mas em tudo Deus estava trabalhando, ainda que você não alcance, ainda que você não enxergue, ainda que os sentidos humanos digam não, Deus está trabalhando ao teu favor em nome de Jesus. Deus não quer que nós venhamos andar oprimidos, nem ansiosos com coisa alguma, como diz a sua palavra. Não vos inquieteis e não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que antes as nossas orações venham em tudo ser conhecidas diante de Deus. Ora ao Senhor: Senhor, tome essa causa. Independente da situação, eu vou permanecer de pé, eu vou crendo, porque o Senhor é comigo em nome de Jesus. Tudo aquilo que Deus prometeu ao povo de Israel, Deus cumpriu. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Seja a promessa que você tem da parte de Deus, ao examinar a palavra, uma promessa que você sabe que Deus ele tem aquilo para você, meu irmão, Ele é poderoso para cumprir. Como diz em Hebreus capítulo 10, que nós devemos reter a nossa confissão da nossa esperança. Retenhamos a confissão, aquilo que você profetiza, aquilo que você crê, retenhamos a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Temos que reter a palavra, temos que guardar, temos que estar firme e retendemos diante das dificuldades. A palavra de Deus fala também de uma experiência de um homem chamado rei Ezequias, 2 Crônicas capítulo 32, 2 Crônicas capítulo 32, olha só, muitas vezes porque servimos a Deus, nós achamos que estamos isentos das dificuldades deste mundo, ou das aflições. Jesus nunca prometeu isso.
Ele falou que nos livros é diferente. Mas ele fala que as aflições são muitas que nós temos. 2 Crônicas, capítulo 32. Eu quero ler aqui só no 20, aqui antes do 32, lá no finalzinho do 31. 2 Crônicas 31, versículo 20, diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom. 2 Crônicas 31, versículo 20, lá no finalzinho, depois eu vou entrar no 32. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, com todo o seu coração, e o fez, e prosperou. Aqui está falando de um dos melhores reis de Judá, que foi Ezequias. Um homem que fez uma verdadeira faxina espiritual em Judá, em Jerusalém. Ali ele quebrou os altos, que era adoração a outros deuses. Ele levou novamente ao povo a adorar a Deus, a adoração. Levou o povo a um avivamento espiritual. Ele fazia tudo aquilo que estava sendo agradável diante dos olhos do Senhor. Agora, depois de toda essa fidelidade, um homem fiel a Deus, no capítulo 32 diz assim, 2 Crônicas 32, verso 1: depois dessas coisas e dessa fidelidade, que fidelidade? Aquilo que nós lemos no capítulo 31. Um homem que era fiel a Deus, um homem que era reto a Deus, um homem que estava no centro da vontade. Depois dessas coisas, dessa fidelidade de Ezequias, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e tentou separá-las para si. Uma das maiores potências, o rei da Síria, estava se levantando para pelejar contra o rei Ezequias e o povo. Ele poderia dizer: mas espera aí, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu te sirvo, eu te adoro, eu te louvo. A Bíblia fala que depois dessa fidelidade, o inimigo se levanta. Meu irmão, o inimigo pode se levantar, mas Deus está no controle da sua vida. Por um caminho ele veio, mas por 7 fugirá, que a palavra de Deus diz. Então nós não estamos isentas das preocupações e dos problemas. Nós temos que estar focados na palavra de Deus. E se você ler esse texto aqui, o povo começa a temer. Ezequias se levanta e declara uma palavra: olha, não temos o inimigo, essa grande multidão, porque maior é o que está conosco do que está com eles. Maior é o que está com você, meu irmão, do que aquele que está lá fora no mundo, meu irmão. Você serve o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, e agindo Deus, quem impedirá? Ele é o rei dos reis. Nós temos uma aliança com Deus. Então pode vir até a afronta, pode o inferno se levantar, mas maior é aquele que está comigo. Ezequias fala: como ele está com um braço de carne, mas nós estamos com as mãos do Senhor sobre nós. Aleluia! Nós temos o favor de Deus. Então, amados, em nome de Jesus, independente da dificuldade que você passa, não se sinta solitário. Ah, porque eu estou sozinho na situação, ó vida, ó céu. Não, meu irmão. A Bíblia fala que o Espírito Santo é conosco, estará conosco até a consumação dos séculos. Você precisa ter fé, você precisa acreditar, você precisa se levantar e tomar uma posição em nome de Jesus. Não como um fracassado, mas com mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Abrimos o culto aqui e dissemos: aquele que se une ao Senhor está no mesmo Espírito. Hoje pela manhã na escola bíblica dominical nós falamos isso aqui. Deus, ele fala que eu e você somos mais do que vencedor, mas o teu Espírito diz assim: ah, eu sou um derrotado. Então você não está junto com o Senhor. Você tem que estar alinhado com a tua mente na palavra de Deus. Se Deus falou que eu sou isso em nome de Jesus. Deus fala: tenha bom ânimo. Eu ando com o espírito de desânimo. Você não está se ajuntando com o Senhor. O Espírito em você está diferente, que a palavra de Deus diz quem você é, como você está. Por mais que venha a situação, eu vou ter bom ânimo, eu vou me levantar, eu vou me unir com o Senhor, porque se eu me unir com Ele, eu serei um só diante da dificuldade. Eu serei diante das adversidades um só com o meu Deus. Então é esse o posicionamento do cristão. Não é entregar os pontos, não é viver desanimado, não é viver cabisbaixo, porque você não está sendo um só com o Senhor. Quando você está na mesma visão, eu passo um problema, tenho dificuldade, estou abatido, eu vou me levantar e vou agir minha fé, porque em Deus eu serei um só e eu vou triunfar diante da situação. Com meu Deus eu vou saltear muralhas, vou derrubar gigantes e vou ser mais do que um vencedor por meio de Cristo Jesus. Então esse espírito tem que estar unido.
na altura da palavra de Deus. Porque senão, irmão, você vai ser somente um religioso na casa do Senhor e nada vai acontecer. Não pensa você que é somente sentando no banco de uma igreja, ouvindo a palavra, que somente é suficiente para você mudar. Aprendemos aqui de manhã, meu irmão, Deus espera a sua cooperação. A prática da palavra que vai fazer diferença. Só o conhecimento tem o seu valor? Tem, mas não vai ser suficiente para transformar, para mudar a vida e para te levar às vitórias. Você precisa cooperar com Deus. A Bíblia fala quem é Deus, a Bíblia fala quem eu sou em Cristo, e eu tenho que assumir essa revelação para a minha vida em nome de Jesus. Senão você só anda no mesmo lugar, vai ficar patinando e nada acontece na sua vida espiritual. Você tem que entender que a obra de Deus na nossa vida é mediante a nossa fé. Fé aonde? Na revelação da palavra de Deus. Crie, por isso falei, assim diz o apóstolo Paulo. Você tem que viver essa verdade. Isso aqui é para mim, eu tomo posse. Ah, pastor, mas a pessoa está se levantando, o irmão está falando. Ah, porque, irmão, deixa os outros falar, deixa o homem falar, mas fique com a palavra de Deus, porque Deus é fiel. A Bíblia fala que o nosso Deus não é mentiroso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria uma coisa o Senhor não faria? Se Ele falou, se Ele liberou a palavra, por mais que você está vendo uma situação, possa estar apertada, possa estar difícil, mas você crê porque crê que Deus é contigo, e quem crê verá a glória de Deus. Quem crê vê a glória de Deus. Muitas pessoas alimentam o espírito da dúvida, e com ela você não chega a lugar nenhum, porque a dúvida é a ladra da fé. A dúvida é inimiga da fé. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Realmente eu estou orando, pastor, ainda não aconteceu, mas vai acontecer no tempo de Deus. O tempo determinado não é por você, o tempo determinado por o Senhor. É Ele que determina o tempo, em nome de Jesus. Falamos aqui, irmão, que as promessas de Deus é comparado com uma semente. A Bíblia fala que a palavra de Deus é comparada com uma semente. Tem semente que você planta, irmão, dura alguns meses, daqui a pouco você está colhendo. Mas existe de frutos diferentes que você, como coqueiro, você tem que levar de 5, 6 ou até mais anos para você colher o primeiro fruto. Então tem situações, irmão, que você vai colher a curto prazo. Tem outras que é a médio prazo. E tem outras que é a longo prazo. Já tive experiência com Deus somente pensar numa situação, pensar, Senhor, eu precisava disso. Já cheguei em casa e o milagre aconteceu. E você também já teve essa experiência. Às vezes pensar uma coisa, um desejo, pela misericórdia de Deus foi lá e pum, satisfez você. Tem coisas que às vezes está acontecendo uma semana depois, um mês depois, mas tem outras que vão acontecer um tempo determinado pelo Senhor. Tudo vai acontecer um tempo determinado de Deus. Abraão, para receber a promessa de um filho, que é herança, levou 25 anos. Deus deu uma revelação ao José do Egito, ele passou o que passou. Senhor, tu falaste que eu seria um grande homem, ia me exaltar, eu fui lançado na cova, eu fui lançado no cárcere, eu passei por tudo isso aqui, Senhor. Você não vê em nenhum momento José do Egito blasfemando contra Deus ou murmurando. Mas Deus é poderoso para cumprir a sua palavra, as suas promessas. Ele passou pelo cárcere, ele foi jogado na cova, mas ele se tornou ali o governador do Egito. Deus cumpriu a sua palavra. Então, meu irmão, fica firme você na fé, se mantenha constante, porque o vencedor não é aquele que começa, é aquele que termina. A tua vitória não está no início, no meio, mas é lá no final. Então tem que aguardar, independente que a situação está me dizendo. A Bíblia fala que Abraão, que é chamado pai da fé, não se atentou para a sua idade. 75 anos, Deus falou assim: Abraão, você vai ter um filho, meu filho, e a sua mulher também. Brinquei até aqui um dia, mas imagine, Abraão 75 e Sara já 70 e tal. Ele olhou para a cara da mulher e falou assim: filho, só misericórdia, né? Mulher já passou da idade, meu irmão. Mas quando Deus fala, é poderoso, meu, para garantir aquilo que Ele falou e cumprir a palavra. E tinha outra dificuldade, a mulher estéril, não poderia engravidar, segundo a medicina, era impossível. Mas Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Naquele meu tempo muitas coisas aconteceram, muitas coisas se levantaram, mas também Deus se levantou muitas vezes para confirmar a promessa na vida de Abraão. E é isso que Deus faz.
Muitas vezes passando, às vezes um vento, uma tempestade, Deus levanta uma mensagem, Deus levanta um pregador, um profeta, é você lendo a sua Bíblia na sua casa, Deus confirmando a promessa de Deus, falando para você levantar e tomar uma posição. Aleluia, queridos. Então, meu irmão, independente da situação, Deus está no controle da sua vida. Por mais que você não alcance, por mais que você não enxergue, Deus está movendo. O povo de Deus estava no Egito, enquanto Moisés, Deus já estava levantando com um propósito. Tem situações, irmão, que você nem alcança aquilo que Deus faz por mim e por você. Mas Deus está no controle de tudo. E é pela fé que nós alcançamos a promessa de Deus. A Bíblia fala que foi imputado justiça na vida de Abraão. Ou seja, direito, justiça, direito, mediante a fé desse homem. E é através da sua fé que Deus opera o milagre na sua vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Davi, certa vez, ele falou no Salmo 40... Esperei com paciência, no Senhor. O Senhor inclinou para mim seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Então Davi, nesse salmo, ele já tinha recebido a promessa de Deus, aquele que ele estava orando, buscando. Mas ele fala no salmo que ele teve um tempo de espera. Então, muitas vezes, esse tempo de espera, às vezes é com lutas, às vezes são as dificuldades, mas isso não significa que Deus está ausente da situação. Pelo contrário, Ele é presente. Ele é fortaleza e refúgio, socorro bem presente no dia da nossa angústia. Amém, queridos? Então feche teus olhos nesse momento. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos, Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade. Senhor, muitas vezes a nossa humanidade é tão limitada, Senhor, que muitas de nós questionamos, Senhor, até mesmo duvidamos. A tua palavra fala que Moisés, levando uma palavra de Deus, a palavra do Deus Todo-Poderoso, e o povo, devido à ansiedade, à opressão, aquilo que eles estavam vivenciando, não estava dando credibilidade mais à palavra do Senhor. Mas o Deus que prometeu, Ele é poderoso para cumprir, Senhor. Pai, nenhuma palavra tua caiu por terra e volta vazia, mas faz aquilo que apraz o Senhor. As tuas promessas se cumpriram, e tudo quanto Deus falou, o Senhor poderoso para cumprir. Senhor, em nome de Jesus, da mesma forma, muitos de nós aqui temos muitas promessas de Deus. O Senhor trata, Pai, não somente no coletivo, mas também no individual. Cada um de nós aqui temos lutado, Senhor, por situações em determinadas áreas da nossa vida, Senhor. E muitas vezes vem o questionamento, muitas vezes as coisas se levantam e achamos que o nosso Senhor está indiferente em relação à nossa causa, que o Senhor está desapercebido. Senhor, isso é um sugestionamento do próprio Satanás. Deus está no controle de tudo, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. A Bíblia fala que nós devemos descansar no Senhor, porque Ele satisfará o desejo do nosso coração. Meu irmão, não ande oprimido por situações. Oprimido é o diabo. Nós temos o sangue de Cristo e nós temos o favor de Deus sobre a nossa vida. Estamos debaixo de uma aliança, debaixo de promessas de Deus. E a Bíblia fala que nós somos abençoados em Cristo Jesus. Mas não adianta ter todo esse conhecimento se nós não cremos nessa verdade, porque é a fé sobre essa palavra que faz a transformação da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, como vale a pena crer na tua palavra, Senhor, porque a fé que traz a existência daquilo que não existe, no nome de Jesus Cristo. Abençoe o teu povo, Pai, nessa noite, Senhor. Repreenda todo o sugestionamento do diabo, sentimento de baixa autoestima, de autocomiseração, de desânimo, de fracasso. Esses sentimentos são contraditórios à tua palavra, e nós queremos ser um em ti, Deus, estar no mesmo espírito, na mesma visão, na mesma fé, Pai, em nome de Jesus. Porque quando estamos ligados a nossa mente com a tua, se nós estamos em ti, as tuas palavras estão em nós. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, assim diz o Senhor. Senhor, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Guarda a visão, meu irmão, porque ela é por tempo determinado, e ela vai se cumprir, como diz lá em Abacuque 2, versículo 3. Guarda a visão.
Guarda a visão. Quando tudo parece estranho, quando tudo parece perdido, quando tudo parece que não tem mais jeito, é nesse momento que Deus entra em ação, o seu poder, com as suas possibilidades divinas, mudando a nossa sorte. O Deus que muda o nosso tempo, as nossas horas. Aleluia! A nossa vida está em Ti, Deus, e confiamos totalmente no Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus. Aleluia! A Bíblia nos fala: olhai para Jesus, o autor e consumador da tua fé, que teus olhos possam estar fixos nele, e assim o Senhor te desviará do laço e da rede, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, seja conosco, Pai, nos ajuda. Aleluia. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Aleluia. Deus, quando a gente não sabe o que está ocorrendo,
Não abaixa a tua guarda não, irmão. Não abaixa não. Irmão, Neemias, quando foi levantado para edificar os muros de Jerusalém, ele encontrou muita oposição. Os inimigos se levantaram querendo impedir a obra de Deus, a restauração dos muros de Jerusalém. Eram muitos inimigos. Mas Neemias não parou. Ele continuou com uma mão fazendo a obra e com o outro ele tinha uma arma para se proteger. Muitas pessoas às vezes estão fazendo a obra de Deus e estão esquecendo de militar contra o inimigo. Está baixando a guarda. O inimigo está entrando, colocando desânimo, fica prostrado, fica parado, porque você não está combatendo o bom combate. Paulo fala: combati um bom combate, guardei a fé, terminei a carreira. Paulo combateu o pecado, Paulo combateu o desânimo, Paulo combateu o medo, Paulo combateu a incredulidade, os inimigos que estavam se opondo, porque por meio de Cristo ele é mais do que vencedor, como eu e como você. Então Deus chamou para você combater, não para você parar no meio do caminho, não para você lançar a toalha na lona ou bater no tatame, como diz aí o MMA, é isso? Não, meu irmão, Deus chamou para você vencer. Mas se você não cooperar, se você entregar os pontos, se você realmente tomar uma posição de vencedor, se você acredita que você é um derrotado, que é um fracassado, meu irmão, você já assinou a sentença de destruição da sua vida. Enquanto a palavra de Deus fala que nós somos mais do que tem promessas de Deus, temos o favor de Deus. Mas antes de tudo a gente precisa conhecer as verdades de Deus, para se apropriar aquilo que Deus um dia preparou para mim como filho de Deus. Amém, queridos? Então, meu irmão, não pare. Pode estar levantando quem for, maior que está com você do que está no mundo. Aleluia! Porque, irmão, se Deus não for suficiente na sua vida, quem será? Quem será? E nós somos dependentes de Deus a todo tempo. Amém? Abra suas mãos em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus, meu querido e minha querida irmã, com a unção do Espírito Santo, você é imbatível. A rádio amanhã, se assim o Senhor permitir, nós estaremos também de 8 às 9, segunda a sexta, no programa Despertai, Rádio Litoral 90.7 FM. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, visitante, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Amém? Pode sempre. Graça e paz, tenha uma semana abençoada na presença